Olá, eu sou Carolina Loyola, psicanalista clínica e apresentadora do Amor Sem Filtros, o seu podcast preferido de relacionamentos e autoestima. E no episódio de hoje vamos falar de solteirice saudável. Como ser uma boa solteira nos tempos dos amores líquidos. Será que é possível? E eu estou aqui com uma convidada muito especial, Nicole Rodrigues, que também é minha prima. Nicole, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda. E se apresenta aí para o público, quem que você é, o que você faz. Sim. Bom, sou Nicole, tenho 35 anos. Talvez 35. Mas sou solteira já há um tempinho. Mas eu acho que eu tô vivendo uma solteirice saudável e aí vim aqui falar um pouquinho hoje. Obrigada pelo convite. Imagina. Bom, você é solteira, eu também sou solteira. E preparei esse tema porque eu vejo que hoje em dia existe... dentre as mulheres solteiras, às vezes, elas colocam uma pressão muito grande, né, para poder sair desse estigma da solteirice, né? Porque a gente tem muitos estigmas. Um deles é a encalhada, por exemplo, né? Ela é encalhada, vai ficar pra titia. E assim, eu queria trazer esse tema justamente pra gente debater isso. Porque eu acho que a solteirice, ela não precisa ser um peso. Na verdade, eu vejo que muitas pessoas que estão passando pela solteirice, elas veem isso ou como um peso, ou elas colocam um status assim de muita convicção. Ah, eu sou solteirão, ou eu sou solteirona, e querem viver isso de uma forma que eu não considero saudável. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho, né, pro pessoal de casa, primeiramente sobre isso. Sobre como você pode aproveitar essa solteirice de forma saudável. Nem tão carente, né, ou desesperada para sair da solteirice, e também nem tão assim com tanta convicção, né? Daquele jeito assim, eu não vou me relacionar com ninguém, eu não preciso de ninguém. E só que ao mesmo tempo, a pessoa às vezes está ficando com várias pessoas, então eu acho que tem muitos paradoxos aí, né, na solteirice de hoje, nos tempos dos amores líquidos. O que você acha, assim, como você acha que é viver uma solteirice saudável? Eu penso um pouco nisso também, né? Você não pode ser nada exagerado, nada extremo é legal, né? Exato. Então, você não pode sair louca atrás de um relacionamento, né? Que você vai acabar ficando carente, aceitando qualquer coisa. Mas também não quer dizer que você é contra um relacionamento. Assim, você tá aberta a conhecer uma pessoa legal, né, que vai ser teu companheiro, teu parceiro. Mas não é algo desesperado e nem algo que precisa ser resolvido para ontem. Exatamente. Por muito tempo, eu fiquei nessa dicotomia. Como é que eu vou viver solteira? Né? Como ser uma solteira hoje em dia, inclusive nesses tempos de amores líquidos, que parece que as pessoas, elas não querem também relacionamentos tão profundos, né? Então, eu comecei a perceber que eu precisava ser mais leve, sabe? Com essa solteirice, mas, ao mesmo tempo, me preservar de algumas coisas, de certas situações, poder avaliar melhor as pessoas com as quais eu tô me envolvendo, ou quem eu tô conhecendo. Né? Exatamente. E aí, nesse processo, né, da solteirice, eu comecei a trabalhar muito em mim mesma também, né? Curar feridas emocionais antigas, porque eu vejo que, às vezes, tem muitas pessoas, assim, solteiras, que elas não usam esse tempo com sabedoria. Então, eu vejo que falta ainda a gente ter essa sabedoria nesses tempos. Não é porque você é solteiro que você tem que sair, sei lá, pegando geral, né? Ou sair desesperada atrás de relacionamento. E eu vejo que você, como você falou, você também não são extremos. Você também deve ficar aberta para conhecer alguém, no caso, né? Você consegue, assim, viver isso no dia a dia ou você ainda acha difícil?
Não, hoje eu consigo viver isso tranquilamente, assim, eu acho que eu já tive um momento que eu me achava, me considerava de certa forma solteira convicta, né. Eu Sim. gostava da minha vida de solteira, de Aham. sair, de ir pra festas e tudo Uhum. mais. E hoje já é um outro momento, um momento que eu tô mais focada na minha vida profissional, em cuidar de mim mesma, de me sentir bem. Exato. Então hoje eu vejo que o extremo de tudo não é saudável, né. Quando você tá ali seguindo, né, eu acho que a manada de uma certa forma, né, você não tá conectada com você mesma, sabe. Você acaba indo um pouco na onda de um amigo ou, né, no que você vê muito na internet. Mas quando você se conecta com você mesma, eu acho que você se descobre e aí você se sente confortável em sair um dia, mas no outro você ficar em casa lendo um livro. Então eu acho que é isso, você saber equilibrar, sabe. Exatamente, eu gostei dessa palavra, Uhum. equilibrar. E eu acho que quando você tá vivendo de bem consigo mesma, você acaba atraindo, né, Sim. potenciais parceiros. E eu vejo também que tem muito, assim, hoje em dia, aquela mulher que ela é muito empoderada demais, né, a Uhum. solteira que é super empoderada, mas ela também não consegue se dar bem com ninguém. Eu Sim. tenho amigas assim, Uhum. que eu falo assim, cara, baixa um pouquinho a bola. Às vezes você tá tanto nessa luta para poder se mostrar que você é incrível, que você é muito Sim. Eu tenho maravilhosa, personalidade. é, que tem, eu tenho É, personalidade e que se o homem não quiser, ele não precisa ficar comigo, que não sei o que, sim. eu mereço mais. Ok, a gente tem que saber de fato o que a gente merece, mas também às vezes a gente precisa, como você falou, né, se olhar, se ver, buscar também esse autoconhecimento nessa fase aí da solteirice, porque eu vejo que tem muitas pessoas que ainda estão muito arrogantes nessa solteirice, porque eu sou boa demais, por isso que eu sou solteira, porque eu também não vou baixar meus termos. E aí a pessoa ela entra numa dinâmica, às vezes, até de buscar a perfeição no outro, né? Parece Uhum, que o sim. parceiro, né, o futuro parceiro, ou o homem que ela quer conhecer, tem que ser 100% aquilo que ela tem na cabeça dela. E não é Sim. assim, né? É, eu acho que isso às vezes é um pouco de amadurecimento mesmo, né, porque Isso. pra gente estar num relacionamento, qualquer relacionamento a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né. Até num relacionamento familiar, você mora com seus pais, então tem coisas que você sabe que não vai poder fazer, né, você não tem ali Sim. totalmente sua liberdade. Então quando você também tem um parceiro, você tem que abrir mão sim de algumas coisas, né, em bem do relacionamento. Tem coisas que solteiro pode fazer, mas que às vezes para casal já não é tão legal. Então a gente tem que saber que pra gente estar num relacionamento, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E se você realmente não está disposta naquele momento, acha que não é o ideal, então que você viva a sua solteirice, mas de forma saudável. Exatamente. E eu acho assim que a gente tem que viver a solitude estando em casal e estando sozinha, né? E a solitude, ela não é uma ter solitude, eu acho que não é ser uma pessoa solitária. Eu acho que são coisas diferentes, né? Porque muitas vezes você tá com um parceiro, você tá num casamento, você tá cercada de gente, de pessoas, e você não vive, né, a Uhum. solitude. Você não tem esses momentos que você fica bem sozinha, que você fica leve. Então, assim, uma das coisas que eu comecei a reparar, até quando eu atendo mulheres, né, no meu consultório, é que muitas mulheres elas ficam muito nessa ânsia de serem vistas, de serem amadas, de serem olhadas, de serem valorizadas. E ela dá muito esse poder pro outro, Uhum, né? sim. Então eu acho que quando você trabalha essa sua solitude, estando solteira ou estando num relacionamento, eu acho que você consegue viver de forma mais leve, mais tranquila, É, sabe? se você não tá bem, né, com você mesma, você não consegue, porque assim, a questão da solitude, às vezes você tá num relacionamento e mesmo assim você tá sozinha, né, aquela pessoa não é tua parceira, não, né, não pergunta nem como foi o seu dia, não te ajuda em nada. Então, assim, você pode estar rodeada de pessoas, você pode estar casada com filhos e mesmo assim se sente sozinha, isso não é garantia de nada, né. A Exatamente. gente tem que estar bem, né, saber viver a solitude, mas de Uhum. estar bem, de se conectar com você mesma, com a sua espiritualidade, independente de você ter um relacionamento ou não.
Perfeito, concordo plenamente. E sabe um fator assim que eu acho que mexe muito com as solteiras de hoje em dia? A idade. A idade. E outra, por quê? Eu vejo que tem muito homem que julga a mulher pela idade. Ah, ela tá solteira há não sei quantos anos. Ah, fulana já tem mais de 30 e tá solteira. Outro dia eu vi isso na internet. Nossa, Eu tenho visto também, Mariazinha, Anha. Mariazinha tem mais de 30 e tá solteira porque tem algum problema ali com Sim. aquela mulher. E muitas vezes não. A gente começa a reduzir as pessoas apenas à idade, apenas ao gênero. E eu acho que você acaba ignorando toda a história daquela pessoa. Ah, se Mariazinha tá solteira, será mesmo que é porque ela tem problema, algum problema psicológico? Pode ser. Mas não necessariamente, né? Isso eu acho que é muito voltado para mulher, né? Pra mulher. Nós mulheres, nós não falamos tanto de homens que têm 36, 37 e que estão solteiros que têm algum problema. Mas ao contrário, a gente vê muito, né? Os homens assim julgando muito e que a mulher tem problema psicológico, que a mulher é piranha, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Então, assim, é uma pressão muito grande em cima da mulher também, né? Eu acho também. Vem muito daquela galera do Red Pill, né? Que são Sim, os homens que são Red Pill. E tem um lado dessa galera que eu acho que é muito radical, que é muito extremista. E põe até uma certa pressão, né, na mulher em relação à idade. E aí eu já vi uns caras falando assim, porque você que é homem, tem mais de 30 ou 40 e já tá bem financeiramente, não fique com mulheres da sua idade, busca uma novinha, que a novinha é melhor. E essas mulheres de 30 já estão tudo mal da cabeça. E eu falo assim, gente, às vezes a novinha é pior do que a gente, sabia? Pois Tem é. muita novinha por aí que tá rodopiando o mundo. E aí eu acho que isso impede os homens de conhecerem boas mulheres também, às vezes que estão na mesma faixa etária, mulheres que são mais maduras, porque uma mulher de 30 e poucos anos e comparada com uma menina de 22, 23, não vai ter a mesma maturidade, Não tem. né? Então, Eu mesma, olhando pra mim mesma, eu há 10 anos atrás, óbvio que não é a mesma coisa, né? Hoje eu tenho essa mentalidade pela minha história, né? Pelo tudo que eu passei, enfim, do que eu vivi. E eu acho que isso é muito importante pra história de uma mulher ou de um homem também, enfim. Eu acho que nem todo mundo chega à maturidade aos 18 anos pra casar, ter filho. Cada um vive de um jeito, né? A gente cresce numa família, cada família é de uma forma, e isso tudo molda o nosso pensamento. exato, eu acho que é uma ilusão que eles criam, sabe? Até para poder dar um fora, assim, nessas mulheres, digamos assim, excluir essas mulheres. Vocês não servem para nada, vocês não prestam. Peraí, pelo contrário, como você falou, né, que você hoje em dia está de outra forma quando você olha para trás, né, para sua trajetória. Hoje em dia eu me sinto muito mais, né, na idade que eu estou agora, 34 anos, eu me sinto muito mais madura, eu me sinto muito mais apta a entrar num relacionamento, a ter uma família, a casar, do que quando eu tinha 23 anos, que eu estava fazendo faculdade. Claro que tem meninas nessa idade que estão maduras, mas eu vejo que é a minoria. É a minoria. Que tá pronta para um relacionamento, que tá pronta para uma família, né? E eu acho que esses homens, às vezes que têm essa mentalidade, eles acabam excluindo boas mulheres justamente por essa besteira, Sim. sabe? É difícil, assim, né? Porque é tanta coisa que a gente vê na internet que a gente fica assustada. E esse pensamento poderia não só falar de mulher, né? Mas assim, você julgar a vida do outro sem você não conhecer, né? Sem você não saber nada da vida do outro, é bem complicado, assim. Exatamente. E eu vejo que eu tinha uma conhecida, ela tinha 24 anos, ela tem 24 anos. E ela tava namorando um menino de 28, né? E esse rapaz, ela tava me contando, que esse rapaz, ele já tava pronto, né, pra morar com ela, pra comprar um apartamento, pra ter as coisinhas deles, né, morarem juntos e eventualmente casarem. E ela chegou pra mim e contou, Carol, eu quero viajar, eu não quero casar agora, eu não Sim. quero ter um apartamento com esse homem que é meu namorado agora.
E aí você vê o quanto, muitas vezes, esse pensamento, né, que esses homens mais red pill trazem, eles caem por terra. Então, às vezes você quer essa novinha, mas a novinha, ela quer viajar. A novinha, ela quer fazer outras coisas. A novinha quer curtir a vida. Ela não tá pronta ainda para um relacionamento sério. Ela não tá pronta para ter estabilidade com uma pessoa. Sim. E eu achei aquilo muito engraçado, porque pra mim era o contrário. Eu olhando, né, pra essa menina com os meus olhares de 34 anos, eu falei assim, meu Deus, será que eu era assim na idade dela? Provavelmente. Sim. Né? Mas seria injusto, né, a gente julgar, por exemplo, a atitude dela, falando, porque mulher na sua idade já tem que pensar em casamento, já tem que pensar em filhos. E a realidade hoje é outra, né? Tem pessoas, inclusive, que não querem ter filhos, que querem, sei lá, viver a vida viajando. Mas, então, eu acho que é muito injusto a gente encaixar a pessoa naquele quadradinho ali e falar que ela é isso, aquilo, ou que ela não merece ter um relacionamento por causa da idade dela, sem a gente conhecer a história e por que que ela passou e por que que ela tem esse pensamento hoje, né? Exatamente. E foi exatamente por isso que eu falei. Será que eu também não era igual a ela na idade dela? Foi essa a reflexão que eu fiz, olhando com os meus olhares de 34, para uma menina que era 10 anos mais jovem, né? Eu acho que na idade dela também não tinha muito essa cabeça. Tanto que eu viajei muito, né? Então, esse pensamento cai por terra, né? Desses homens quererem ficar com essas novinhas que vão ter família. Não. Às vezes a mulher também precisa desse tempo de amadurecer. Né? E nem por isso você deixa de ser uma mulher de valor, uma mulher que quer casar, que quer ter filhos, né? Que quer construir uma família. A gente não pode medir o valor só pela idade da pessoa. Naquele momento. Isso não faz sentido. Exato. Naquele momento, às vezes, ela não tá pronta para aquilo. Só que o que eu acho é que as pessoas, às vezes, elas acabam perdendo muito tempo esperando o outro. Sim. Né? E aí, eu acho que se a mulher, né, quer continuar solteira, eu acho que é justo também ela liberar o outro naquele momento. Sim, se você não tá pronta pra evoluir na relação, porque o namoro ele é feito pra acabar. Sim, é feito pra acabar e casar, né? Se eu tô com 24 anos, eu não me sinto pronta pra evoluir, eu acho que é também justo com a outra pessoa liberá-lo. Ser honesta com ele e falar, olha, nesse momento eu não estou pronta, eu quero viajar. E não há nada de errado com isso. Mas a gente precisa estar com pessoas que são compatíveis com a gente, com o nosso momento de vida, né? Até quando a gente, estando solteira, né? Às vezes você tá naquela vibe de, nesse momento, tô focando na carreira, tô focando nos estudos, não tô com tempo pra namorar. Pra me dedicar a uma outra pessoa, né? Pra me dedicar a uma relação. Então, nada mais justo do que você também ser honesta ali com o outro. Eu acho que as pessoas, elas perdem tempo, muito tempo, em relações que nunca vão levar a nada, sabe? Eu acho que isso é um erro que a gente comete hoje em às dia. vezes vai muito da carência, né? Não sei se é por essa pressão social que você tem que ter um relacionamento, que você tem que estar com alguém o tempo todo. Então, as pessoas acabam entrando em qualquer relacionamento, né? Sem ter nenhum filtro. E às vezes é algo que nem é bom pra ela, né? Uma pessoa que não faz bem pra ela, mas ela quer aquele status ali pra postar no Instagram. Exatamente. E aí, no outro extremo, né, eu tava vendo mulheres, assim, que estão fazendo detox de homens, né? Eu vi aquele também. outro extremo, eu vou fazer detox de homens. Isso é moda ou é necessidade fazer esse detox de homens? Eu tava até refletindo esses dias sobre isso, porque eu acho que quando você, né, estando solteira, resolve fazer esse detox de relacionamentos, esse detox de homens, você precisa usar esse tempo do detox com sabedoria. E muitas mulheres não usam esse tempo do detox com sabedoria. Ela fica ali aquele tempo sem homem, achando que homem só dá problema, só me dá dor de cabeça. Então vou ficar um período sem sair com ninguém, vou ficar um período sem conhecer ninguém. Mas quando me der na telha, eu vou voltar pra minha vida de solteira, de ficante, de sem filtro. De solteira sem filtro, amor sem filtros. E não vou ter critérios, sabe? Então, eu acho que o detox, se ele não é bem vivido, se a mulher não vive ele com sabedoria, se ela não usa esse tempo para se autoconhecer, para reavaliar as escolhas que ela fez no passado, né? Até para poder analisar, nossa, que tipo de homem eu quero me relacionar futuramente. Se esse tempo do detox não é proveitoso, não adianta nada a pessoa fazer detox de homem, detox de relacionamentos. Sim.
Eu acho que um pouco desse detox pode ser aí, escondido, né, um trauma, né, Eu talvez. também acho. Então, assim, me traumatizei muito numa relação e agora eu vou fazer um detox porque eu não quero ver homem na minha frente. Mas não Exatamente. adianta, né, você fazer o detox e voltar a se relacionar sem filtros e ficando com pessoas não compatíveis com você. Então não adianta você ficar um tempo e voltar para aquilo que te feriu, né? Então eu acho que é Exatamente. isso. Concordo plenamente. Essa era a minha reflexão. Porque, assim, né, o detox, ele é uma limpeza. Sim, Né? Então, uhum, assim, se você faz um detox de relacionamento, você precisa limpar tudo aquilo dessa área dos relacionamentos. Você precisa fazer uma terapia, você precisa rever o que estava dando certo, o que estava dando errado, né? sim. E como você falou, Será você que eu fiz alguma coisa para me levar a esse ponto? O que que eu fiz, né? Onde eu me negligenciei ali no relacionamento? exatamente. Porque sempre eu vejo que a mulher sempre põe a culpa muito no homem, Sim, né? uhum, Mulher que tá solteira, ou até algumas em relacionamento. Então, acho que, assim, esse detox, para ele ser saudável também, ele precisa ser proveitoso. Você precisa estar trabalhando essas questões emocionais. Que às vezes esse sim, detox ele tá sendo uma uhum, fuga emocional e não uma cura. sim, Então, a mulher ela precisa olhar para esse tempo do detox como uma cura, não como uma fuga emocional, não como uma fuga de problemas, sim, sabe? E eu uhum. acho que muitas mulheres elas querem fazer detox para fugir dos problemas que elas têm nos relacionamentos. Mas aí, como você falou, aí Mas elas ela não vai na voltam, origem do problema, né? não vai na origem. Aí ela sai do detox, conhece alguém e cai na mesma armadilha emocional de novo. Sim. Mas assim, a pessoa realmente tem que pensar, né, o que ela tá buscando com isso. Mas eu sou, assim, super a favor. Inclusive, eu fiz um detox. Não, também sou a Não por favor, com questão sabedoria. de trauma, mas por uma questão espiritual mesmo. Então, um detox de tudo, né? De coisas mundanas, de tudo, pra você se conectar, sabe, com você mesma. E pra mim foi ótimo, assim, tô me sentindo outra pessoa, um outro astral. Eu sou super a favor. Exatamente. Você usou esse detox com sabedoria. Sim, É isso, porque esse detox ele serve para isso, para fazer essa limpeza. Concordo plenamente com você. E eu até recomendo, né, para as mulheres de casa, se for fazer esse detox, usa com sabedoria, reavalie as suas escolhas, ressignifique, sim. né, algum trauma, alguma história que aconteceu, É, para você estar saudável para os seus futuros relacionamentos. sim. Não se culpe, né? Se perdoe, porque às vezes você se negligencia e depois fica se culpando o resto da vida, não esquece, mas assim, é um momento para se curar mesmo e viver uma nova fase. Concordo. Vamos para o nosso intervalo. Bom, Nicole, voltamos para a nossa conversa e agora eu quero falar com você sobre um tema meio polêmico. Ter ficantes. Será que isso é uma boa para solteira, para viver uma solteirice saudável, para uma mulher que quer ficar bem, quer ficar leve, mesmo, né, durante a solteirice dela? Eu acho, ser bem sincera com você, eu acho que isso é um erro muito comum que as mulheres elas acabam caindo nessa coisa de ter muito ficante, muito contatinho, ter essas relações casuais. Eu acho que trazem mais problemas a longo prazo do que conforto. Sim, é meio complicado, é um assunto polêmico, É né? polêmico, é polêmico. Porque assim, se a palavra mesmo já fala, está ficando, você não tem compromisso nenhum. E eu acho que o erro das meninas, né, pelo menos, né, das minhas amigas, eu acho que talvez até eu já tenha tido, é você achar que aquilo ali vai evoluir para alguma coisa, mas você tá ali ficando meses e meses e nada, e realmente, gente, não evolui, porque a pessoa que não assumiu um compromisso com você, ela não tem compromisso, não tem intenção de assumir, né? Quando você quer muito alguma coisa, você assume um compromisso, você marca um horário no, sei lá, você vai porque você assumiu o compromisso. E do contrário, quando você não assume é a mesma coisa. É porque você não quer. Exatamente.
E, menina, eu tenho uma história de uma conhecida também, falando assim de amizades. E ela tava me contando, a menina tem 35, 36 anos. Eu falei, gente, mas ela já tá numa idade que deveria ter amadurecido e aprendido. E ela tava me contando que tava ficando com um cara há 1 ano e meio. Eu falei, cara, você tem 36 anos, como é que você tá É. ficando com um homem há 1 ano e meio sem se posicionar, sem se colocar na situação? Então, eu vejo que muitas mulheres, elas vão se deixando ser enroladas, né? Ficando um ano e meio, 2 anos, na esperança de um dia aquilo virar algum relacionamento, né? E eu vejo que isso é um erro muito comum hoje em dia. A mulher, ela não Sim. sabe sair daquilo. Ela fica lá achando que um dia o cara vai acordar e pedir ela em namoro, né? E Exatamente. Ele vai sonhar e falar, essa é a mulher da minha vida, eu vou pedir em casamento Exato. agora. Não, e você tinha que ver ela me contando a história. Ela falava que eles começaram a ficar. Aí sempre que ele chama ela pra casa dele, ela vai. Aí depois ele dá um gelo nela, ficam sem se falar, ela fica bolada, mas depois ele volta a falar e ela vai de novo pra casa dele e ficam nesse ciclo. E eu pensei assim, gente, Que não é é possível. praticamente um namoro, né? Só que um namoro sem compromisso nenhum, né? E a mulher abre mão de várias coisas, deixa de conhecer talvez até outras pessoas, porque ela se apega àquilo, né? Que aquilo vai ter algum futuro. Exatamente. No fundo, o que eu percebo, né? E que muitas mulheres não querem admitir. Quando você se permite ser ficante, é porque tem uma carência ali, né? Por muito tempo. Obviamente, você tá conhecendo um rapaz, tá saindo com um homem. Eu nem gosto de usar esse status ficante. Eu acho horroroso. É, Se eu tô conhecendo alguém, é um rapaz que eu estou saindo, é um rapaz que eu estou conhecendo. Mas se eu vejo que não tem futuro ali, eu não me demoro. sim. E eu. Eu acho que isso é no Brasil, né? Porque o marido da minha prima, Isso, eu alguma sei. vez que eles vieram no Brasil, ele falou, né, de um, né, status de uma pessoa que eu conhecia, e ela falou pra ele, ele é ficante da fulana. E ele ficou pensando, o que que é isso, né? Eu nunca ouvi falar disso, se a Vocês pessoa estavam tentando explicar namora ou pro não. gringo o que era ficante. Exatamente. Meu E Deus. e a tradução do que ela falou foi realmente isso, é um amigo com benefícios ou um Exato. namorado, só que sem nenhuma É. garantia. É o namorado que um dia tá com você, outro dia tá com outra, e por Sim, aí vai. E aí é todo mundo ficando com todo mundo. Eu acho uma bagunça é, isso, Deus me livre. E aí eu vejo que muitas mulheres, elas confundem isso, né, do ficar ficando, essa questão de ter relações casuais como empoderamento. Nossa, eu sou muito empoderada, porque eu posso fazer o que eu quero, né? Meu corpo, minhas sim, regras, eu sou uma uhum, mulher livre. Mas é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que você é livre, você tá presa em relações que não levam a nada. Até sim, mesmo quando a mulher uhum, fala assim, mas tudo bem, eu só quero lá ter, né, a é, relação sexual. Isso é uma carência também afetiva e sexual muito grande, que as pessoas, elas não gostam de admitir. Mas, gente, sim, desejo, uhum, vontade todo mundo tem, mas a pessoa não tem mais autocontrole? É isso, deu é, vontade, fica lá com o primeiro que aparece. Então, acho que isso pois é, também tá uhum, deixando os homens muito acomodados, tá estragando os relacionamentos, e eu tô vendo cada vez mais, né? Eu sei que o tema é solteirice, mas assim, tem mulheres solteiras incríveis que gostariam de estar namorando. E elas se percebem muitas vezes nesse ciclo sem conseguir sair. Sabe, isso é muito triste. Eu tô vendo muitas pessoas reclamando hoje em dia que não conseguem mais se relacionar com pois ninguém. é. É, porque eu acho que chega um momento, né, talvez, né, muitas estejam passando por isso, mas por essa pressão, a questão de você ter que estar num relacionamento, a questão da idade, e aí a mulher acaba se iludindo com qualquer coisa, né, com qualquer palavra, com qualquer promessa, e elas vão ficando nesse ciclo com medo de terminar, né, com medo de perder algo que ela nem tem. Então eu acho que é um pouco isso, né, e você vai vivendo isso e não consegue sair. Exatamente. E essa questão que você falou das palavras e das promessas, né, que muitos homens fazem, eu digo para as minhas alunas e pacientes: não acredite. Você tem que acreditar Sim. na atitude daquele homem. Se você está se sentindo confusa, se você não está entendendo porque uma hora ele está próximo de você, outra hora ele está frio, é porque ele não é um homem para você. É Sim. simplesmente isso. Uhum. Eu acho que as pessoas, elas precisam observar mais.
as atitudes e menos as palavras. Porque homem, de fato, eles falam muita coisa, né? Porque a gente cai pelos Sim. ouvidos. O homem fala muito, a mulher ouve muito. Ela acredita em tudo. E aí ela, acreditando, ela acaba dando acesso muito fácil a esse homem a coisas que são muito íntimas, que são sagradas, né? Sim. E eu vejo que isso é um erro atual, assim, dos nossos dias, que muitas solteiras cometem. Então, assim, eu deixo até meu alerta aqui. Mulherada, não dá mole, não acredita em tudo que o homem tá te falando. Observa as atitudes dele e se posicionem. Pois é. Eu também acho. Eu acho que você tem que filtrar bem, né? Logo no início você vai perceber se o homem quer realmente alguma coisa, se ele pretende levar aquele relacionamento adiante, né? Ou se ele só vai te convidar para sair um dia e nunca mais te ligar. Então, assim, a mulher tem que pensar mais nela mesma, né? Ser um pouquinho, talvez, egoísta até nesse pensamento, né? E filtrar melhor as opções. Concordo plenamente. Inclusive, né, é quando você começa a abrir assim, né, para ter relação casual com uma pessoa, né, ou com pessoas diversas que você não ama de verdade, a pessoa não te ama, né, há grandes chances de você, uma hora, ficar insatisfeita, você ficar triste, você ficar deprimida, porque parece que aquela pessoa ela nunca vai te assumir, ela nunca vai te escolher, né? Para algumas pessoas isso tá ótimo, mas, gente, eu falo assim, eu não sou mulher de ser nada meia boca. Tá comigo, depois tá com outra e vai ficando com um monte de gente. E eu acho isso muito estranho hoje em dia. Pois é. Acho que, de certa forma, mas é algo que você pode mudar, né, desde o início. Se você viu que a pessoa tá ficando com várias, né, se curte foto de várias, você vê a intenção da pessoa e você insiste um pouco pela sua carência, porque, assim, Isso. as intenções estão ali na cara o tempo todo. Eu concordo com você. Eu acho que às vezes acaba que a gente meio que vai se iludindo. Claro, assim, não tô dizendo que não tem homens que não iludam as mulheres. Tem muitos desses homens. Por isso que a gente, enquanto mulher solteira, precisa ficar muito atenta. Precisa ver se de fato o que ele fala tá combinando com as atitudes dele, com as ações dele, né? E eu estava até vendo uma pesquisa do Instituto Ipsos, que saiu esse ano, que estava divulgando que as mulheres solteiras estão cada vez mais insatisfeitas com a vida sexual delas. Depois pesquisem, pessoal de casa, Instituto Ipsos. Eles fizeram uma pesquisa não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, e deu que as mulheres casadas, elas se sentiam mais satisfeitas sexualmente. Eu acho que vai muito dessa coisa da segurança, de quando você está dentro de um relacionamento, você se sente mais segura, né? De ter relação Outra ali com aquela intimidade, né? pessoa. Exato, é uma intimidade real. Não tô falando que todo casamento é perfeito, não é isso. Mas é interessante observar isso, né? Na era que a gente tem mais liberdade, né, para as mulheres fazerem o que quiser, elas podem ter relação com qualquer homem, elas estão ficando, né, as mulheres solteiras, cada Tá vez ficando mais mais insatisfeitas. Realmente não faz sentido, né? Porque muitas mulheres se dizem empoderadas porque podem fazer o que quiser, enfim. Então era para elas estarem mais satisfeitas, né? E não menos. Exatamente. Do que as casadas. E aí eu percebo que esse ficar ficando por muito tempo é prejudicial. Essa menina que eu te contei, que ela tava ficando com esse rapaz há 1 ano e meio, ela é dessas que é meio solteirona convicta. Sim. Ela mesma quer. Ela não quer Mas casar. ela não queria casar com ele, não. Não, ela não quer casar, ela quer namorar apenas. Ela Sim. quer ir até o namoro. Aquela Mas eu solteirona. aposto que ela tá insatisfeita. Com certeza tá insatisfeita, porque ela tava reclamando pra mim, né, que eles ficam nesse círculo e o homem não assume nada com ela. Então, chega uma hora que a mulher, ela quer essa segurança, essa garantia, sabe? Viver nessa ansiedade, não saber se a pessoa gosta de você e se não gosta, se tá com você, se tá com outra. Eu acho que te gera até uma aflição. Meu Deus, será que o fulano gosta de mim? Porque no fundo, a gente é ser humano, a gente quer ser amado, a gente quer ser desejado, valorizado. Eu acho que quando a mulher entra num relacionamento como esse, né, ela acaba até se comparando muito com outras, né?
E ali você. Por isso que você, no fundo, fica insatisfeita. Porque se você não tem certeza que a pessoa tá com você porque gosta, né? Porque gosta da tua companhia, enfim. Você vai ficar se comparando, né? Você vê que a pessoa que fica com um fica com o outro. E você vai acabar se comparando a outras pessoas. Não é algo saudável. Concordo. E aí que vem a próxima questão. Encalhada ou seletiva, né? Como viver sendo solteira em 2025? A gente encara essa solteira com mais de 30 como uma mulher que tá encalhada ou uma mulher que é seletiva? E isso eu digo assim que depende muito da postura daquela mulher na vida dela, nos relacionamentos, como ela lida com os homens, né, que estão ali no mundo dela. O que que você acha? Olha, eu acho que tem uma diferença grande. Exato. Porque eu acho que a mulher encalhada, que eu diria, seria aquela pessoa traumatizada, que não procurou se cuidar, não procurou se conhecer. Então, que ela já repele o homem, sabe? Ela não quer ter relacionamento mesmo. E eu acho que a seletiva é diferente, que ela tá aberta a ter um relacionamento, mas ela não tá apressada, ela não tá correndo atrás de ninguém, ela não tá abrindo mão, ficando com todo mundo só para dizer que tem alguém do lado. Então eu acho que é bem diferente a postura de uma para outra. Concordo, essa questão da postura, né? E quando você tá vibrando isso, a falta, a escassez, que você precisa de Sim. alguém, que você tem que desencalhar logo. Tinha até uma brincadeira É. antigamente, né? E quando que fulano vai desencalhar É. e tudo mais? Ih, desencalhou, finalmente. Ó, é uma brincadeira, mas acaba criando um peso em cima da solteirice, né? Quando Sim. você quer viver essa solteirice de uma forma boa, tranquila, se cuidando, se conhecendo, eu acho que essa questão de ser encalhada gera um peso, né? E até um desespero, como a gente É, eu falou. acho que chega na energia da pessoa, né, já muda. Porque quando ela quer muito aquilo, não consegue, fica frustrada. E eu acho que a energia já do negócio já muda, já dá pra você ver. Só de olhar, né, quando a pessoa quer muito um relacionamento ou não. Exatamente. Então, é bem isso que você falou. A mulher encalhada é aquela mulher que ela. Às vezes ela até consegue uns contatinhos, ela às vezes até tem ficante, mas ela dificilmente tem algum pretendente que queira levar essa mulher a sério, né? Então, às vezes, ela passa uma vida inteira sem conseguir um homem que se interesse de verdade por ela, que queira conhecer ela de verdade, e, e ela não consegue nunca prosperar, né? Em algum Sim, relacionamento. uhum. Já a mulher que ela é seletiva, mesmo estando com 30, com 40 anos, não importa a idade, ela é uma mulher que tem homens ali querendo conhecê-la, que estão dispostos, mas muitas vezes ela vê, ah, não, aquele homem tem algumas coisas que eu acho que não fazem sentido pra mim. Eu já passei Sim, por uma uhum. situação assim. Eu tinha um rapaz que ele estava super interessado em mim, a gente tinha os mesmos valores até de casar, de querer ter família, mas chegou um momento que eu disse pra ele que eu não queria, né, me envolver com ele, me relacionar com ele, porque a gente tinha uma diferença de crença. Ele era ateu e eu Uhum. sou cristã. Como é que eu Nossa, vou formar família com um homem que é ateu? Entendeu? O sim, homem não precisa ser perfeito, mas minimamente vocês precisam ter crenças que se encaixam, que são compatíveis, sim, valores. uhum. Então ali eu É, comecei a. tem alguns pontos que são inegociáveis, né? Eu acho que a mulher, a gente, né, me incluindo, a gente erra muito em negligenciar esses pontos, sabe? De não ter um filtro. Perfeito, concordo com você. Vamos para mais um intervalo. Estamos de volta com o Amor Sem Filtros. E hoje estamos falando com a minha convidada Nicole Rodrigues sobre como ter uma solteirice saudável. Nicole, e o que a gente estava falando, né? Essa questão de não estar desesperado, mas ao mesmo tempo você estar aberta, né? Também não se fechar completamente. No mais, numa síntese, o que eu tiro disso, né? De ter uma solteirice saudável, é que a mulher
o principal relacionamento tem que ser com ela mesma, É né? verdade. Não daquela O primeiro, né? Exato. Não daquela forma de ter solitude ou de não querer se envolver com ninguém, de não querer conhecer, mas de uma forma de da mulher se conhecer, se conectar com a própria feminilidade dela. Então, assim, eu te pergunto, nessa vida de solteira, o que que você gosta de fazer? Olha, eu gosto de viajar, principalmente. Viajar é muito bom. Mas eu viajo, eu me cuido, né? Eu vou na manicure, faço cabelo, vou pra academia. Eu gosto de ter meu momento, sabe, sozinha. Às vezes chego do trabalho, quero, sei lá, beber um vinho, ler um livro, ver um filme também, uma série. E esse momento é tão bom, você não precisa, sabe, você não tem ali que dar atenção pra ninguém. Você quer só relaxar, se cuidar, toma um banho, passa um perfume, vai dormir cheirosa. É tão bom, você se sente, sabe, energizada mesmo. Eu acho que isso é muito importante pra toda mulher. Então, quando a gente tá num relacionamento, a gente às vezes não tem um momento só nosso, né? E eu acho que a mulher acaba se perdendo um pouco nesse sentido. Então é muito importante você ter o seu momento, sabe, com você mesma. Eu acho que é maravilhoso. Exatamente, é justamente aquilo que a gente falou, né? Da gente cuidar da nossa solitude, poder viver esses momentos cultivando hobbies, cuidando da nossa beleza. Hoje em dia, eu tenho um hobby que é a música. Eu amo música, tô Sim, cantando, uhum, inclusive, na igreja, e isso me deixa mais leve. Né? Eu não uhum, tô desesperada, ai, tô solteira, tá coitada, tá encalhada, não é sim, isso. Né? A gente tá vivendo. Então, eu acho que a gente tem que viver esses tempos com mais tranquilidade, mais leveza, fazendo o que a gente gosta, se divertindo sim. também, obviamente, com equilíbrio, né? Como a É, gente falou. eu acho que todo mundo você vai querer sair, você vai beber um drink com as suas amigas um dia, você vai querer dançar. Mas Uhum. você não tem que achar que você tem que fazer aquilo porque você está solteira, entende? Você pode também ficar em casa, ter um fim de semana mais tranquilo. Porque isso é saudável, você não é, sabe, obrigada a nada. Você tem que viver tranquilamente. Eu acho que no momento certo, se a pessoa quer ter um relacionamento, né, futuramente, eu acho que no momento certo vai acontecer. Eu concordo. E uma coisa que eu acho que é muito importante nessa fase de solteirice é a mulher também avaliar as amizades que ela tem e os ambientes que ela frequenta. Eu tive que fazer toda essa reavaliação da minha vida, porque às vezes eu estava buscando, né, uma coisa, viver uma vida saudável, uma solteirice saudável, e eu via, caramba, eu tô com mulheres que não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu quero viver. Né? Eu estou em ambientes que não são bons para mim. Por exemplo, hoje em dia eu não curto mais ambiente de balada, de sair, ir muito pra festa. E eu percebia que às vezes, né, eu enquanto solteira, eu ia muito porque eu tava na onda das Na outras onda, né? pessoas. Uhum. Só que acabava que eu sempre ia embora cedo. É. Eu não gostava de ficar lá batendo papo com aqueles homens meio bobo de balada, Sim. Uhum. sabe? Então, assim, durante a minha solteirice, vivendo essa relação comigo mesma, eu comecei a perceber o que faz bem pra mim e o que não faz. Sim. Eu acho que muitas pessoas hoje ainda ligam essa questão de sair, ir pra festa com solteiro e casado ficar em casa. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa diferente, sabe? Eu conheço vários casais que curtem carnaval em Salvador e são super legais. E tem outros que já não gostam dessa dinâmica, né? Não gostam, são mais caseiros, ou preferem fazer uma trilha no fim de semana. Eu acho que a gente não pode ficar se encaixando ali naquele modelo perfeito, né? De que você tem que ser assim por ser solteiro, ou que você, né, que você tem que ficar com todo mundo porque você é solteiro, que você só vai ficar em Exatamente. casa porque é casado. Eu acho que cada pessoa é de um jeito diferente. A gente tem que respeitar as diferenças, Uhum. e isso independe do teu, né, de relacionamento ou não. Exatamente. E em qualquer ambiente que você tiver, você vai ter que selecionar as Sim, pessoas, né? profissionalmente, pessoalmente, né? Quando você quer evoluir, você tem que filtrar as pessoas que estão ao teu redor, né? Uma das coisas que eu fiz foi selecionar melhor os ambientes que eu frequento,
as minhas amizades, trabalhar mais também na minha espiritualidade, na minha sensibilidade, né? Curar algumas questões que estavam precisando ser curadas, serem olhadas. Então, eu uso muito meu tempo da solteirice para fazer isso, né? E para me sentir leve, me sentir bem também comigo mesma. Você teve esse momento de ter que filtrar as coisas, amizades, Sim, ambientes? eu tô nesse momento até hoje. Até hoje. Sempre a gente vai ter que filtrar alguma coisa, Sim, a né? gente tá sempre filtrando, Tirar, talvez um pouco porque... mais, né? Eu acho que faz parte do nosso conhecimento, né? A gente vai se conhecendo cada vez mais, né? Eu me permiti ter esse momento de autorreflexão também, de se conectar com a espiritualidade. Então, eu acho que mudou muita coisa e a tendência é mudar ainda mais. Então, a gente vai sempre filtrando, né? As pessoas, os ambientes. Exato, a gente vai lapidando, né? Hoje em A dia. gente vai lapidando, né? Aquela coisa de formiguinha, né? É. É um dia de cada vez. Nossa, antigamente eu já fui muito dessa pessoa, de gostar de ir pra balada, não sei o que, gente, hoje em dia eu não consigo mais me ver nesses ambientes. Não é que eu não saia, eu saio, mas eu sei os programas que me fazem bem, os ambientes que são bons você pra se mim. permitiu se conhecer e viu As que amizades. aquilo não era pra você, apesar você foi porque estava com alguém, com uma amiga, mas você não gosta, não é a sua vibe, né? Então, tudo bem você não ir e mesmo assim viver uma solteirice saudável. Exatamente. Nicole, agradeço muito a sua Ai, participação. obrigada. Adorei participar. Obrigada pela conversa. Amei te receber aqui. Sim, obrigada. E esse foi mais um episódio do Amor Sem Filtros, o seu podcast preferido de relacionamentos e autoestima.